depois eu vou lá com a minha família. Aí eu falo assim, ué, mas a igreja que não é a sua família? Eu acho que você está meio assim, sem saber muito bem, né, o que a igreja é. A igreja também é família, amém, irmãos? E eu vou falar para você, tomara que não, tomara que todos os seus parentes sejam salvos, amém? Ih, vocês não querem não? Tomara que todos os seus parentes sejam salvos, amém? Agora é possível que algum deles não queira, e aí você vai passar eternamente, né, a eternidade com quem? Com a família que está aqui na presença de Deus. Então, se você quer, se você pode, esteja aqui conosco. A missionária Marili vai estar te lembrando de dar o nome, amém? Esqueci de alguma coisa? Não. Então abra sua Bíblia em Gálatas 4. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Eu vou ler aqui na nova versão transformadora, a famosa NVT. Talvez na sua seja um pouco diferente, mas essa linguagem aqui expressa bem aquilo que nós vamos meditar nessa noite. Gálatas 4, os versículos 1 e 2. Lembrando que nós estamos na série de mensagens sobre maturidade, e já estamos desde o mês passado, né? Essa série de mensagens só vai acabar no ano que vem, né? No ano que vem, no dia 2 ela acaba. Então só vai acabar no ano que vem essa série de mensagens sobre maturidade. E hoje nós vamos falar sobre alguns processos de maturação. Achou aí? Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, mas essa oportunidade, estamos aqui reunidos na tua casa, juntos, para te louvar, te bendizer, e nesse momento, Senhor, meditarmos na tua palavra. O teu Espírito Santo tenha liberdade na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, que a tua palavra venha encontrar guarida no nosso coração, Pai. Nós te pedimos, fala conosco, porque os teus filhos ouvem, e nós pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, há muitos tipos de maturações diferentes. Se você pensar em fruta normalmente, salvo algumas exceções, é boa de se comer madura, sim ou não? Madura. Já comeu caqui verde? Não. Já comeu? Amarra tudo. Caju verde? Amarra tudo, é ruim demais. Então determinadas frutas, a maioria delas, elas precisam estar maduras para serem saboreadas. E você vai pensar aí no tipo de fruto. Tem muitas frutas. Há frutas que nós nem conhecemos, mas há algumas que nós já conhecemos. E até mesmo alguma qualidade de fruta. Por exemplo, você pega a banana, tem a banana prata, tem a banana ouro, tem a banana nanica, tem a banana ajuda, irmãos, da terra, banana maçã, tem um negócio bem esquisito, né? Banana maçã, né? Banana d'água, já ouviu falar da banana d'água? Tem tudo que é tipo banana, mas é tudo banana, e cada uma delas tem uma situação específica para se fazer, mas sempre quando elas estão maduras. Laranja lima, laranja pera, laranja Bahia. Qual? Essa eu não conhecia não, aí. Vivendo e aprendendo.
Olha aí, essa aí é coisa chique, né, irmão? A lima da peça, maçãs. Eu pelo menos só conheço a verde, a Fuji e a Gala. Alguém conhece outra? Hã? Não. Maçã do amor, né? Então, queridos, tem essa aí, né? Então, todas as frutas, elas também têm um processo. E cada uma delas nasce de uma forma, são cultivadas de uma determinada forma, e o tempo e o modo de maturação também é diferente em cada uma delas. Quem aqui já botou banana no forno enrolado no jornal? Ninguém. Entrega idade aí, irmãos. Você pegou ela que você ganhou daquele compadre, daquele parente, e pega, enrola, coloca lá, depois de um tempo ela vai estar. É um processo de maturação. Nós estamos nessa caminhada falando de maturidade, e assim também como as frutas e muito mais, há uma diversidade de pessoas no mundo. Há uma diversidade de pessoas no reino de Deus, e para cada uma delas tem um tempo de maturação, tem um modo de maturação, e Deus age individualmente com cada um. Cada uma é uma personalidade, é um temperamento, é uma história, mas os processos, eles não mudam de pessoa para pessoa. Às vezes é um tempo diferente, às vezes é um modo diferente, mas Deus tem um processo de maturação para cada um de nós. E assim como as frutas também precisam amadurecer para poderem ser aproveitadas, para poderem ser comidas e utilizadas para os diversos fins, assim nós também precisamos amadurecer para alcançarmos os propósitos e os objetivos de Deus para a nossa vida. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, nós já falamos desse texto lá no começo da série, falando que ele, a respeito do herdeiro, enquanto ele é menino, ele não está muito diferente do escravo, mesmo sendo dono de tudo. E a palavra que fala que ele deve obedecer os seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Ou seja, esse herdeiro, essa criança, ela está sujeita a um processo de maturação até que chegue o tempo onde ela esteja madura, pelo tempo determinado pelo seu pai. Cada um de nós também precisamos passar por esses processos. Cada um de nós precisamos passar por diversas situações, por diversas coisas que irão nos trazer ou vão nos dar a oportunidade de amadurecer. Existem alguns agentes da maturação. Existem alguns processos pelos quais Deus nos faz passar, Deus nos permite passar, para que possamos amadurecer, para que possamos crescer, para que possamos de fato chegarmos a uma estatura, a fim de que possamos possuir toda a nossa herança, tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é direito nosso, por meio de Cristo Jesus. E eu gostaria de falar aqui apenas três processos pelos quais Deus se utiliza para nos amadurecer. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então repita comigo. Primeiro, circunstância. É um dos meios pelos quais Deus nos faz amadurecer. Queridos, as circunstâncias, muitas vezes elas são favoráveis e muitas outras vezes elas são desfavoráveis. E nós precisamos saber lidar com cada circunstância na nossa vida. A maneira como nós reagimos às circunstâncias irá mostrar, irá denunciar se nós estamos maduros ou não. Mas além de denunciar se nós estamos maduros ou não, elas também
ajudam a promover em nós maturidade. Quantos aqui já estudaram, né, em escola, e você no final de um determinado tempo, sei lá, um bimestre, você vai fazer uma bateria de provas para ver o grau que você conseguiu assimilar, aquilo que você conseguiu aprender. E de acordo com a sua resposta àquelas provas, isso vai determinar se você vai para o próximo ano ou se você vai permanecer retido naquele ano. Eu não sei hoje em dia, parece que não tem mais repetição, ninguém mais repete. Na minha época repetia. Não passou, velho, já era, vai ficar um ano. Eu fiz, por exemplo, eu fiz a 7ª série 3 vezes. Mas aí é antes de conhecer Jesus, né? Não é que eu era burro, é porque eu realmente não. Uma vez eu fiz o uso de uma substância ilícita, entrei para a escola e eu ficava do fundo olhando para a lousa e viajando, e a professora já estava na hora de apagar a lousa, e ela falou assim: Marcos, você não vai copiar não? Eu falei assim para ela: se a senhora mandar as letras parar de se mexer na lousa, quem sabe eu copio. Era o estado do indivíduo, e por isso 3 vezes, né? Os meus filhos, graças a Deus, né, estão aí zerados até hoje e vão continuar, né? Mas, queridos, dependendo da maneira que você responde a essas provas, ele vai te dizer se você está apto a ir para frente ou se você vai precisar passar pelo ciclo de novo. Então as circunstâncias, elas são ótimas oportunidades, e principalmente as circunstâncias ruins. Sabe aquelas coisas inesperadas, aquelas coisas que você não estava aguardando, aquilo que você não planejou aconteceu. É nessa hora que vem de dentro o que estava escondido. As nossas ações, queridos, muitas vezes nós conseguimos planejar. Vou chegar, vou fazer assim, 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 até nas situações mais difíceis. Agora as nossas reações, aí é complicado, porque a reação você não planeja, a reação sai na hora, né? Às vezes fica escandalizado com algumas reações, mas por quê? Porque é o que está lá dentro, e as circunstâncias, elas revelam o que está dentro de nós. O Moisés, ele lá em Deuteronômio, quando ele estava repetindo a lei, todos os princípios ao povo, teve uma hora que ele falou assim: olha, Deus fez vocês passarem no deserto esses 40 anos, Ele humilhou vocês, Ele apertou mesmo, Ele esteve, né, provando vocês, para saber o que estava no coração de vocês. Então as circunstâncias, além de denunciá-las, também não é uma oportunidade de nós reagirmos de uma forma positiva às situações, as coisas que estão ao nosso redor. Eu não sei se alguma vez você já teve alguma reação que não deveria ter. Alguém aqui? Ou só eu? Já, né? E aconteceu depois de um tempo, aquilo acontecer de novo. Sim ou não? E que você reagir do mesmo jeito, você fala: puxa vida, não deveria ter. E aí o que vai acontecer? Deus vai te dar mais uma oportunidade para que você novamente passe por aquela situação, porque enquanto nós não passamos pela prova, nós não vamos avançar, nós não vamos crescer, nós não vamos para a próxima etapa. Então nós entendemos que as circunstâncias, elas fazem parte, elas são agentes, né, de maturação, agentes de crescimento. Nós vemos também, em segundo lugar, diga pessoas. Não, fala pessoas direito. 2, 3 e pessoas. Você sabias que pessoas são agentes de crescimento na nossa vida?
Os casados aí, fala aí se não é. É. Queridos, pessoas são fundamentais na nossa vida, nos nossos relacionamentos. É interessante que nós só gostamos de nos relacionar com aquelas pessoas que têm as mesmas ideias que a gente, as pessoas que têm os mesmos gostos que a gente, as pessoas que não vão nos confrontar, que não vão nos contrariar. Isso é o que nós gostamos, mas Deus não está comprometido com isso. Muitas vezes Ele vai colocar pessoas na nossa vida para nos fazer crescer. Isso só pode ser feito através dos relacionamentos, seja no relacionamento conjugal, seja relacionamento pai e filho, seja relacionamento entre irmãos, seja relacionamento do trabalho, na escola, na faculdade. Em todos os lugares Deus tem agentes para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a amadurecer. Eu não sei, talvez aqui não tem ninguém assim, né? Que você já enfrentou situações no seu trabalho, na sua casa, na sua família, que você queria que aquela pessoa sumisse, desaparecesse do mapa. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. E adivinha, aquela pessoa não sumiu, ela não desapareceu. E nós tivemos que aprender a lidar, aprender a conviver com essa pessoa. E pessoas, queridos, elas são esses agentes. E a questão é que muitas vezes eu vejo isso nos relacionamentos conjugais, aonde sempre quando você vai conversar com um casal, sempre a culpa é do outro. O problema dele é o outro. Ah, pastor, esse marido, que Deus me dê. Aí quando conversa com ele, ah, pastor, mas ela e tal. E cada um, a culpa é o outro. E aí, queridos, nós vamos ver, quando nós conversamos com as pessoas separadamente, cada um conta um lado da história. E cada um só pega o lado que ele tem razão. E aí ele quer que o outro mude, e o outro quer que o outro mude. Aí ninguém quer assumir a sua parte e dizer, não, eu preciso mudar. Não, está sempre esperando que o outro mude. Estamos sempre esperando que as pessoas mudem, que as pessoas, quando na verdade nós deveríamos estar comprometidos com a nossa mudança, com o nosso crescimento. Eu já passei por lugares, por igrejas que tem irmãos que só graça de Jesus. Aqui não, aqui é todo mundo bênção, aqui é todo mundo jóia. Mas já passei por lugares que eu vou te falar. Tinha aquele determinado irmão, aquela determinada irmã que ninguém suportava. E aí quando queria falar alguma coisa a respeito desses irmãos, eu falei assim, jóia, mas deixa eu falar uma coisa para você. Como é que Jesus vê essa pessoa, será? Ah, pastor, já teve um que me respondeu assim, deve ver igual eu vejo. Eu falei, meu Deus, eu vou até segurar em você agora, se você for arrebatado eu vou junto. Não, querido, Deus não vê do jeito que nós vemos, porque nós só vemos o que aparece, só vemos o exterior, e Deus vê o interior. Às vezes você vê pessoas que estão todas armadas, elas estão todas assim com um muro na defensiva, com arame farpado em volta, ela está com uma placa bem grande, não se aproxime. Então ela tem um jeito de agir, ela tem um jeito para afastar as pessoas, porque muitas vezes essas pessoas estão escondendo uma grande ferida dentro delas. Já tentou ajudar um cachorro que estava ferido? Ninguém aqui? Se você for tentar, ele te morde, porque ele está querendo se proteger, porque ele já está dolorido. Então quando você vai naquele momento ali, ele até pode te atacar, porque ele quer se defender. E às vezes, queridos, nós não percebemos estas coisas, e achamos que é o inimigo que está usando aquela pessoa, e vamos criando inimigos. Irmãos, crente não tem inimigo, só aqueles que se fazem inimigos nossos, mas nós não temos inimigos.
de falar, não, aquele é meu inimigo. Não, isso aí é o Antigo Testamento. Deus nos manda amar todos. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, o teu próximo como a. Disso depende toda a lei e os profetas. Então, se eu preciso amar o meu próximo, eu preciso enxergar ele com os olhos de Deus. E isso vai nos fazendo crescer, isso vai nos fazendo amadurecer. Ao invés de eu estressar com aquela pessoa, ao invés de eu procurar os defeitos dela, ao invés de procurar uma situação para querer pegar ela, eu vou orar por ela, eu vou abençoá-la. E a palavra ordena que faça isso. E muitas vezes, queridos, pessoas passam pela nossa vida para nos fazer crescer. Eu digo que esses irmãos problemáticos, eles nos fazem orar mais. Eles nos mantêm em oração. E nós precisamos, queridos, compreender isso. Que além de uma ação de Deus através das circunstâncias, Ele pode também usar pessoas. Quando você vê isso, a história de Jacó com o seu sogro Labão, é interessante que Labão foi uma lição para a vida de Jacó, porque em Jacó enganou seu pai e enganou seu irmão, e depois Deus usa Labão para enganar Jacó, ainda que Jacó saiu próspero ali, ele passou um tempo ali sendo enganado. Jacó chegou um e saiu outro, e ele suportou toda aquela situação, né? De vez em quando Deus vai levantar alguns Labões na sua vida, né? Mas é proporcional àquilo que também nós precisamos. Deus sempre vai usar pessoas para nos tratar. Casamento é um grande tratamento. Já diz Lutero, ele falou que um ano de casamento purificou ele muito mais do que 10 anos de mosteiro, do que ele lá isolado lá. Não, um ano de casamento fez muito mais, porque é o se dar, é o compreender o outro. Ainda essa semana eu estava conversando com alguém mais velho do que eu, mas que estava falando, não, mas puxa vida, que eu chego, eu falo, e assim e tal, e entreta lá, coisas, situação fica ruim, e aí eu quero botar meu e até não quer ouvir e tal. E aí eu falo assim, não, isso aí acontece, é simples, porque você está olhando com uma lente. Vamos dizer que sua lente é azul, para tudo que você olha é azul. A outra pessoa, sua esposa, olha com uma lente rosa. Para tudo que ela olha é rosa. Você está olhando para a mesma coisa, está falando é azul, e ela olha, não, é rosa. Porque as lentes são diferentes, estão olhando para a mesma coisa com lentes diferentes. O que vocês precisam fazer é cada um tirar a sua lente, colocar sobre a mesa e pedir para que Deus dê a mesma lente para vocês dois. E aí vocês vão enxergar a mesma coisa da mesma maneira, e aí já não vai ter mais divergência. Ele falou, senhor, faz sentido isso aí. Eu falei assim, então, mas até Deus te dar essa lente, você precisa sentar e falar assim, me fala o seu ponto de vista, eu quero entender pela sua perspectiva. E aí você senta, depois ela vai te ouvir, e depois vocês veem que lado se aproxima mais da palavra. E aí é importante ter a palavra, porque é ela que vai nortear os nossos relacionamentos. Mas você vê que a pessoa já tem quase 60 anos, mas ainda está lá brigando, né, com o cônjuge por coisas de contas triviais. Mas por quê? Porque a lente está errada. Cada um está olhando de uma forma diferente. Quando nós compreendemos isso, então nós vamos crescendo, ao invés de ficar nos debatendo. A palavra de Deus vai nos dizer lá em Efésios 4, que Deus colocou na igreja, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, pessoas
ministérios diferentes, para que possa aperfeiçoar a igreja, até que todos cheguem ao pleno conhecimento, a plena estatura de varão perfeito. Ou seja, essas pessoas, esses ministérios são colocados na igreja para nos tratar, para nos fazer crescer, para nos aperfeiçoar para o serviço, para o trabalho, para a edificação da igreja. E o que muitas vezes nós fazemos, nós frequentamos a igreja só com o intuito de recebermos alguma coisa. Tem essa parte de receber, mas tem a parte de dar também. Tem a parte de eu ser tratado, de eu crescer, de eu amadurecer e eu oferecer algo. Eu ofereço os meus dons, os meus talentos, a minha intercessão, a minha presença, a minha contribuição. Eu sirvo ao Senhor na casa do Senhor. Mas para que isso aconteça, é preciso crescer, é preciso amadurecer. Eu tenho um rapazinho em casa que quando ele chega em casa ele fala assim: eu quero Todd. Aí até falar assim: como é que é? Ele fala assim: por favor, se você não vai colocar, ele é tudo assim, parece um reizinho da casa. E quando você contraria, aí é choro. Hoje eu cheguei em casa e tinha alguém lá chorando, sentado no chão. E aí a mãe estava conversando no telefone com outra irmã, dando uma assistência lá, né? O Caio já tinha estressado porque não tinha conseguido e tal, e a minha filha agora eu descobri, ela estava fazendo esse negócio aí, né? E aí o que aconteceu? Eu falei assim: o que está acontecendo, meu filho? Porque está sendo contrariado. E querido, ele só tem a mentalidade de receber, é dar. Quando a mentalidade de alguém maduro é entregar, é oferecer, é assim que funciona. E às vezes, quando nós não crescemos espiritualmente e emocionalmente, nós queremos que as pessoas nos dê. Me dê atenção, me dê amor, me dê carinho, me dê isso, me dê aquilo, me dê presente no dia do aniversário. Não, isso não conta. Só quer receber. Isso é imaturidade. Por isso Deus coloca na nossa vida pessoas para nos ajudar a crescer. Em casa eles me apelidaram lá que eu tenho síndrome do filho único. Qual que é a síndrome do filho único? Tudo que tinha em casa, você cresce, é meu. Eu não tenho um irmão para dividir. Então, se eu pegava uma bolacha, bem que não tinha muita coisa para pegar quando eu era criança, né? Mas o que tinha alguma coisinha era meu. Minha mãe comprava um chocolate, de quem que era? Era meu. Então não tinha a questão de chegar e dividir com alguém. O que é diferente com ninguém em casa que tem vários irmãos. Aí tem aquela coisa de dividir. Você divide espaço, você divide tudo. Mas com filho único não. Aí em casa eu chego lá, pego alguma coisinha lá na cozinha e vou comer. E você acredita que tem gente em casa que espera eu comer tudo para jogar na minha cara e fala assim: mas nem me ofereceu? Irmão, isso é tratamento. Isso é tratamento para a minha vida, para eu entender. Tal, aí esses dias também, esse dia não, um tempo atrás eu dei o troco também. Alguém também pegou, não vou falar o nome, não, nem sobre tortura. Alguém pegou lá e estava comendo e tal, e eu estou só esperando. Quando deu a hoje, eu falei assim: bonito, muito bonito. Comeu tudo e nem me ofereceu. Eu não li, querido, porque se eu quisesse eu ia pegar. Eu pedia, porque eu tenho essa questão comigo. Se eu estou comendo uma coisa, alguém quer um pedaço, mas está errado, tem que oferecer. Você quer, né? Mas é o que? É tratamento. Esse tratamento vem como? Através das pessoas que estão no nosso redor. No caso, em casa, 4, né? Tem 4 lá. E os 4 ficam meio, né?
E em casa, queridos, em casa é um laboratório tremendo. O lugarzinho de crescimento é casa, é família, é esposa, é filhos. Isso nos ensina demais, demais, demais. Nos trata e nos faz crescer e amadurecer. Terceiro, diga a palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus é um dos agentes principais. Porque tanto as circunstâncias quanto as pessoas são agentes, mas é a base da palavra de Deus que vai nos ajudar a lidar com as circunstâncias e vai nos ajudar a lidar com as pessoas. Eu não lido com as pessoas pelo que elas são, pelo que elas merecem, não, eu lido com as pessoas de acordo com o que a palavra me manda lidar com elas. É assim que funciona. Eu não lido com as situações de acordo com as minhas emoções, de acordo com os meus sentimentos, mas eu lido com as circunstâncias de acordo com a base que a palavra me dá. E a palavra é o maior agente de transformação na nossa vida, de crescimento, de maturação, porque a palavra ela vai nos confrontar. Ela vai nos confrontar. Se nós nos expusermos à palavra, ela vai nos confrontar. E eu digo mais, ela vai nos matar. Ela vai matar o nosso eu. Ela vai matar os nossos sonhos. Ela vai matar os nossos desejos, todos eles que não se enquadram com ela. Isso é necessário que aconteça. Tem um hino antigo, que eu brinco, quando fala assim: se tentar matar os teus sonhos, eu digo, deixa morrer. Se os sonhos são seus, deixa morrer. Agora, os planos, os propósitos de Deus, sim, precisam permanecer e terem a primazia na minha e na sua vida. Porque, queridos, quando nós nos expomos à palavra, ela vai começar a nos mostrar. Ela vai começar a nos mostrar que nós não somos tão bonzinhos assim, que nós não somos tudo isso que nós achamos que somos. E a exposição constante à palavra vai nos ensinar o nosso lugar, quem nós somos. Jesus, por exemplo, ele sabia quem ele era. Não era só porque ele conhecia a palavra, ele era a palavra. Então ele sabia quem ele era. Ele não procurou fama, ele não procurou nada disso, ele procurou fazer aquilo que o Pai mandou ele fazer. Ele dizia aquilo que o Pai mandava ele dizer. A vontade dele ela foi submetida à vontade do Pai. Quando ele diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí nós, os bonitinhos, acham que nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Não. Até podemos, mas nós vamos nos afastar da vida que Deus tem para nós. Nós vamos nos afastar do melhor que Deus tem para nós. É nesse sentido que Cristo diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida por minha causa, irá ganhá-la. Porque a vida que Cristo veio conquistar para nós é melhor do que qualquer coisa que nós mesmos tenhamos planejado. E muitas vezes nós ficamos querendo convencer a Deus para fazer a nossa vontade, para cumprir os nossos planos. Está errado. Não é assim que funciona. A melhor coisa, a melhor vida é fazer a vontade de Deus. E a palavra vai nos expor a isso. A palavra irá nos mostrar o exemplo. Os evangelhos falam de Jesus. Os evangelhos nos mostram o exemplo de Jesus. Pedro, quando escreveu uma das suas cartas, ele fala assim: olha, Jesus nos deu o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas, as suas pegadas, para que nós sigamos o seu exemplo. Então, queridos, nós muitas vezes estamos vivendo a nossa vida querendo dar um jeitinho de cumprir ou de realizar aquilo que nós planejamos, nos esquecendo daquilo que Deus planejou para a nossa vida. E se nós tentamos viver o Evangelho, que tentamos viver no reino de Deus,
com os nossos princípios, com os nossos parâmetros, não vai dar. É impossível. Jesus diz que é impossível servir a dois senhores. Não, pastor, mas eu só sirvo a Deus. Você, que Deus? Porque no trono da nossa vida só existe lugar para um. E a questão é: quem está assentado no trono? Quem é que dirige a nossa vida? Quem é que coloca as nossas prioridades? Responda para você mesmo. Quem é? Será que é Deus? Muitas vezes nós temos a visão de que quem deveria estar no trono, mas muitas vezes, em muitas situações, de fato, quem está no trono somos nós. É a minha vontade, é o que eu quero fazer, são os meus planos, são os meus projetos, aquilo que eu fiz me baseando no que eu vejo aí fora, nos exemplos bem-sucedidos aí fora, e eu vejo isso, vejo aquilo e não olho para Jesus. Jesus dos nossos dias, ele seria alguém visto pela sociedade, alguém fracassado, pois foi alguém que nasceu em um lar humilde, foi alguém que não teve bens nesta terra, a sua casa era emprestada, o jumentinho que ele entrou em Jerusalém era emprestado, até o túmulo que ele foi sepultado era emprestado. Mulheres sustentavam o ministério de Jesus financeiramente. O livro de Lucas vai falar a esse respeito. Alguém um dia perguntou para Jesus: Jesus, onde o Senhor mora? Ele falou assim: olha, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele seria um modelo de fracasso, porque ele veio, ele falou, a maioria das pessoas não deram ouvido ao que ele disse e ele morreu pela visão humana. Mas por quê? Porque ele submeteu a sua vida à vontade do Pai, pela palavra. Ele submeteu a sua vida à vontade de Deus. E lá em Efésios, em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ele vai falar assim: ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou. Ele se despiu daquele que ele é. Ele assumiu uma forma de servo. E sendo reconhecido em figura humana, ele foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus também lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobre, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Primeiro ele se submete e depois Deus o exalta. Deus cumpre o plano dele sobre a sua vida. Assim que funciona. Primeiro nós nos submetemos à palavra de Deus, nós submetemos à vontade de Deus, aos princípios de Deus, e depois ele faz na nossa vida aquilo que ele planejou. O problema é que nós temos a dificuldade em nos submeter à palavra, e por isso não entramos nesse agente de maturação, e por isso muitas vezes não amadurecemos em muitas áreas, e por isso não acessamos a herança que é nossa por direito em Cristo Jesus. E é por isso que Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, lição número 1, faça o quê? Faça o quê? Negue-se a quem? Ah, irmão, como é difícil. Por isso Jesus já botou o mais difícil primeiro. Se você se negar a si mesmo, o restante vai que nem manteiga, vai suave. Agora, se você não se nega, você não está seguindo Cristo. Você pode conhecer Cristo, você pode ouvir de Cristo, você pode ouvir a respeito do Evangelho, mas segui-lo não tem como. Segui-lo é somente aquele que se nega, aquele que abre mão da sua própria vida,
os seus próprios planos para viver aquilo que Cristo determinou. Quando nós nos submetemos à palavra, nós vamos nos esvaziando de nós mesmos. E nós vamos agora aprendendo a partir da palavra. Então, tudo o que vemos em volta é como se recebêssemos uma lente nova. E tudo vemos através dessa lente. É a chamada cosmovisão bíblica. A maneira de enxergar o mundo através das Escrituras. Através dos princípios que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo. Então eu não olho as coisas de acordo com aquilo que eu acho, mas de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Não de acordo com aquilo que eu sinto, mas de acordo com o que a Bíblia diz. Assim funciona. E quando eu consigo entrar nesse processo, então eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou me tornando apto para tomar posse da herança que Deus me deu. Assim funciona. Esses agentes, queridos, eles estão na nossa vida full time. Pode ser circunstâncias, pode ser pessoas, e pode ser e deve ser também a palavra. E quando nós, em cada uma dessas situações e outras também que Deus usa, entendemos que estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, caminhando para a maturidade, sabendo que Deus está nos tratando, está nos moldando dia após dia. Queridos, até o último dia da minha vida eu tenho a oportunidade de aprender, eu tenho a oportunidade de crescer, eu tenho a oportunidade de amadurecer. Quando nós achamos que porque já estou com cabelo branco, o cabelo já caiu, e já estou com certa idade, e eu já estou sabendo tudo, não, queridos, não funciona assim. Nós vamos morrer, nós vamos aprender tudo. Nós vamos partir para a glória sem saber de tudo. Nesse sentido, a palavra é sábia quando diz que nós precisamos ser como crianças. Criança está sempre aberta a aprender. Para ela é tudo novidade. E quando nós andamos em Deus, há sempre coisas novas para nós. Deus está sempre nos ensinando coisas novas. Há coisas que hoje eu penso assim, mas amanhã a palavra pode me quebrar no meio e eu estar pensando diferente. Hoje, no passado eu pensava algumas coisas de alguma forma, de determinada forma, e hoje, por causa da palavra, eu já penso de outra forma. E é possível que mais para frente Deus me aperfeiçoe mais ainda e eu venha enxergar de outra forma. Somos assim. Nós aqui, já quando éramos adolescentes, a maioria aqui já passou dessa fase, nós temos uma maneira de enxergar o mundo. De acordo com aquelas informações que nós tínhamos, de acordo com aqueles sentimentos, aquelas sensações. Mas a partir do momento que nós crescemos, a gente passa a enxergar de outra forma. E precisa ser assim, um constante crescimento, um constante amadurecimento. E para isso, Deus permite esses agentes de crescimento sobre a nossa vida. Que eu e você, meu querido irmão, possamos estar nos submetendo à ação de Deus. Possamos estar nos submetendo àquilo que a palavra está nos mostrando. Que diante de cada circunstância, nós possamos reagir da maneira correta. Diante de cada prova, nós possamos fazer da maneira correta. Porque aí nós vamos para a próxima. Né? Porque a vida é só uma questão entre uma prova e outra. Não tem um nível que a gente chega assim e fala assim, não, agora não tem. Desculpa, destruir o seu castelinho, mas não tem. É sempre uma atrás da outra. Mas em todas estas coisas, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido, não tem refresco, não é Hello Kitty, é o UFC mesmo, o negócio é pegado, é bravo. Mas Jesus está conosco, amém? Ele está conosco, não é se eu passar pelas águas, não, a palavra diz, quando você passar.
Não é se eu passar pelo fogo, não, é quando você passar, Ele vai estar com você. É assim que funciona. Então vamos, em nome de Jesus, queridos, caminhar para esse crescimento, para esse amadurecimento. Eu sei que tem tempo de receber, mas tem tempo de dar, de entregar. E às vezes nós só recebemos depois que entregamos tudo. Foi o que aconteceu com os discípulos lá, na multiplicação dos pães. Primeiro eles deram ao povo, e depois eles receberam. Tinha 5 pães e 2 peixes. Alimentaram 10.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Quantos apóstolos tinham? 12. Quantos cestos sobraram? Cesto cheio de pão. Eles não deram conta de comer aquele pão. A não ser que, pelo amor de Deus, né? Um cesto cheio. Mas somente receberam depois que deram. E às vezes a gente quer primeiro receber. E às vezes a gente recebe e não quer dar. Isso é a maneira do Benjamim pensar, gente. Mas nós que somos crescidos, precisamos entender qual é o procedimento de Deus para com a nossa vida. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça. Talvez as circunstâncias que você está passando, que elas estão perdurando, elas estão continuando, você gostaria que elas já tivessem passado. Mas se elas não passaram, ainda tem uma razão, tem um propósito. E quem sabe você deveria estar reagindo diferente a essa circunstância. E Deus está te dando a oportunidade de agir diferente, de reagir diferente. Circunstâncias, elas contrárias, simplesmente elas fazem parte da nossa vida. Nós precisamos estar preparados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, quando ele fala da armadura de Deus. Tomem toda a armadura, para que você possa resistir no dia mau. O dia mau vem, as circunstâncias vêm, e se nós não estivermos preparados da maneira correta, amadurecidos o suficiente, nós vamos agir de maneira errada. E talvez é isso que você esteja fazendo, reagindo de uma maneira errada. Deus quer te dar a ferramenta certa para você sair da circunstância, de você passar por ela, de você um dia testemunhar para outras pessoas que estão passando por aquilo que você está passando hoje, aquilo que Deus fez na sua vida. Porque é o que diz lá, segundo aos Coríntios, primeiros versículos, vai dizer: bendito seja o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de toda consolação. Ele é quem nos consola em todas as nossas tribulações, para que nós possamos consolar a outros que estão passando pelas mesmas tribulações. Aquilo que acontece na nossa vida, Deus está querendo nos ensinar, a fim de que um dia se torne um testemunho, uma ferramenta na mão dele para abençoar outras pessoas. Mas nós precisamos sair dessa situação, nós precisamos passar por essa circunstância. No deserto, por exemplo, há muitas pessoas que foram reprovadas no deserto e morreram no deserto. No deserto, ou você sai aprovado ou você não sai. E quem sabe você está em uma situação onde você gostaria que ela já tivesse passado e não passou. Deus está te dando a oportunidade, você está reagindo de uma forma diferente. E sabe, há pessoas, há relacionamentos na sua vida que estão te machucando, que estão te tratando, que estão te colocando para baixo, estão tirando a sua paz, estão tirando o seu sono. Deus tem uma solução para isso também. E a solução não é pedir para que Deus caia com raio na cabeça dessa pessoa, não.
A palavra diz: abençoai aqueles que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos perseguem. Mas quando fala orar, não é para que Jesus toma na tua mão, pesa a tua mão, não é isso. É você orar por essa pessoa, orar pela salvação dela, orar para que Deus abra os olhos dela, orar para que Deus coloque amor no seu coração por essas pessoas. Parece uma loucura, né? Mas é loucura mesmo. A palavra do Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que creem, é a salvação de Deus. E precisamos fazer isso. Precisamos orar, precisamos reagir diferente. Há pessoas para as quais você já fechou o coração, não tem mais relacionamento, não tem, cortou, riscou, aquela pessoa morreu para mim. Onde está o perdão? Onde está aquele Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores, as nossas ofensas? Jesus diz: se nós não perdoarmos, estaremos presos. E às vezes a falta de perdão nos relacionamentos está trazendo enfermidade emocional, enfermidade espiritual. Portanto, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, se você precisa liberar perdão para alguém, olha, o faça o mais rápido possível. Mas a pessoa não merece, ou se você acha que perdão é por merecimento, você não entendeu nada. Porque nós não merecíamos perdão de Deus, e Ele assim nos perdoou em Cristo. Não depende se a pessoa mudou com você, agora eu te perdoo. Não depende se ela se ajoelhou no milho para te pedir perdão. Não tem nada a ver com isso. Porque Jesus, quando estava pendurado na cruz, por causa do pecado do povo que estava lá embaixo, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E só para lembrar, Jesus é o nosso exemplo, né? Aí você vai falar assim: ah, mas pastor, era Jesus, Ele nunca nos pede nada que nós não tenhamos condição de fazer. Só que nós não fazemos sozinhos, não fazemos na nossa força, não fazemos do nosso amor, nós fazemos em obediência àquilo que Ele nos mandou. Em nome de Jesus, libere esse perdão. Ah, mas então eu vou ter que ter relacionamento de novo com essa pessoa. Eu não estou dizendo isso. Há pessoas que por prudência você precisa manter uma certa distância, mas no seu coração não pode haver impedimento com aquela pessoa. Eu já tive pessoas que me traíram, que mentiram ao meu respeito, comiam na minha mesa, mas mesmo depois de eu saber, eu confrontei, perdoei e continuamos nos relacionando, com algumas ressalvas, é claro. Mas no meu coração, essa pessoa, quero que Deus abençoe, Deus transforme ela, mude ela. Não podemos carregar isso em nós. E por último, queridos, se submeta à palavra. Se submeta à palavra. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa vida depende da palavra. O seu bem-estar depende da palavra, depende do que está escrito. A sua vida não depende daquilo do quanto você ganha, aonde você mora, o carro que você tem, as propriedades que você tem. Nada disso é pecado. Tudo isso é bênção de Deus, mas a nossa vida não depende disso. Jesus diz: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. A minha vida que está em Cristo. A minha vida está em Cristo. A verdadeira vida está nele. Eu não tenho bens, eu não tenho posses, mas eu tenho Ele. Ou melhor, Ele me deu. Eu sou dele.
Se submeta à palavra, meu querido. Deixa ela transformar a sua vida. Deixa ela lançar luz nas circunstâncias que estão sobre a sua vida. Submeta a palavra em nome de Jesus, para que através desse processo nós possamos crescer em nome de Jesus. Pai, nós oramos, porque todos nós estamos em um estágio de maturidade, cada um de nós. Nenhum de nós chegamos à plena maturidade. Todos nós precisamos da ação do Senhor para subirmos um pouco mais. Todos nós precisamos, Pai, que o Senhor, por meio das circunstâncias, nos ensine. Coisas como aconteceram com José, aconteceram com Jó. Nos ajuda, Senhor, a diante das circunstâncias termos as reações corretas. Como a tua palavra relata, como Jó reagiu a tudo aquilo que aconteceu com ele. Um exemplo a ser seguido. Um homem que só te conhecia de ouvir falar. Ele perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos em um só dia. Ele rasga as suas vestes. Ele joga pó, cinza na sua cabeça. Ele se prostra, ele faz uma declaração que estremeceu o inferno. Ele diz: nu vim a este mundo e nu eu vou voltar. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. As circunstâncias ensinaram a ele, de modo que no final do livro ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. As circunstâncias tornaram Jó melhor do que ele era. Possamos seguir esse exemplo, Senhor. Nos ajuda a lidar com os relacionamentos, com as pessoas que o Senhor permitiu que estivessem na nossa vida, para nos moldar, para nos ensinar. Seja em qualquer âmbito de relacionamento, seja relacionamento familiar, no trabalho, na escola, na faculdade, seja no casamento. Em todos esses relacionamentos o Senhor nos ensina, o Senhor nos molda. O Senhor, em muitos desses relacionamentos, o Senhor nos quebra. Que possamos enxergar a ação do Senhor em cada relacionamento e da maneira que nós devemos reagir a cada relacionamento, Senhor. Ajuda-nos a nos expor à Tua Palavra. A Tua Palavra é o agente principal de transformação, de maturação para a nossa vida. Não nos deixe, Senhor, viver sem a Tua Palavra. Que ela seja lâmpada para os nossos pés, que ela seja luz para o nosso caminho, Senhor. Que ela seja o nosso alimento diário. Que ela seja o pão que nos sustenta. Que ela possa iluminar os nossos olhos para que possamos enxergar as coisas que precisamos ser mudados, transformados. Nos confronta, Senhor, pela Tua Palavra, para que sejamos transformados. Que não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, por meio da Tua Palavra. E assim nós vamos poder experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra nesta noite. Eu me encontro guarida no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui estão. Que o Senhor possa nos despedir debaixo da Tua bênção. O Senhor nos dê um restante de semana cheio da Tua presença, cheio da Tua graça e dos Teus livramentos, Pai. Nós oramos, nós Te agradecemos, Senhor, e nós o fazemos no precioso nome de Jesus Cristo. Levante uma das suas mãos.